seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac e dou boas-vindas, é claro. Aloha, bem-vindo à família Ho'oponopono. E hoje nós vamos falar de um tema muito diferente. Nós vamos falar sobre meditação. Tem muita gente que me perguntou, Dr. Paulo, dá para falar um pouquinho sobre meditação? Bom, na verdade meditação sempre foi minha especialidade. Eu comecei a minha jornada através da meditação. Então, fui professor de meditação por muitos e muitos anos, aplico elas, inclusive, aqui com os alunos. Então, hoje eu vou deixar algumas dicas para você, para a gente, muitas vezes, desmistificar a visualização e aprender a maneira correta de se fazer. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe um tipo só de meditação, não. Tem muita gente que acha que é só aquele tipo de meditação. Não. Olha, tem a meditação tradicional, tem a meditação mindfulness, tem a meditação vipassana, que é uma meditação indiana, tem a meditação da yoga, tem a meditação zazen, que é do zen budismo, tem a meditação da compaixão e tem uma certa quantidade de meditações, são as meditações guiadas. Sem contar que tem meditação dinâmica. As pessoas acham que, não, meditação tem que ficar paradinho aqui, certinho, né? Respirando. Não, você tem meditações que você gira, são meditações dinâmicas, são poderosíssimas, né? Elas são catárticas, liberam um monte de questões internas, né? Então nós temos vários e vários tipos e tem muitas outras que eu nem citei aqui. Então, primeira coisa é entender que existe uma ampla, né, quantidade de meditações. E também existem muitos áudios que são facilitadores. Por exemplo, meditações guiadas. Nós temos vários áudios para meditações guiadas. Temos meditação para a noite, meditação para o dia. Nós temos facilitadores de meditação. Sabe quando você está travado na meditação? Nós temos lá um CD especializado em frequências vibracionais que você escuta, coloca o teu cérebro no hiperrelaxamento. Então, facilita a meditação. Sem contar muitas outras ferramentas que nós temos lá. Bom, se você quiser informações a respeito das ferramentas que nós temos, os CDs especializados online, custa só R$15 cada CD. Eu tenho uma meditação, por exemplo, solfejos gregorianos. Você escuta um tipo de som, de frequência, que te relaxa assim, 100%, né? Então, tem coisas assim extraordinárias. Só que você precisa ir lá no WhatsApp, porque a gente precisa identificar qual a melhor ferramenta para você. Dr. Paulo, eu não me dou muito bem, por exemplo, com cantos gregorianos. Então essa não é a ferramenta, pode ser uma outra. Então a gente explica, a gente conversa para analisar qual ferramenta se encaixa. Bom, mas vamos lá, praticar meditação. É difícil? Não é difícil. Só tem o passo a passo. Tudo é passo a passo, né? Meditação é mais ou menos assim, eu vou aquietar a minha mente. Mas eu não posso brigar com os meus pensamentos. Se eles estiverem presentes, deixa eles presentes. Eu sempre falo que os nossos pensamentos são como nuvens. Isso mesmo, são nuvens. Não são passageiras. Você só tem que ser o observador, não seus pensamentos. Você deixa os pensamentos fluírem, mais nada. Tá? Então, vamos a um passo a passo. Eu criei aqui 8 passos para você entender um pouquinho, de uma forma bem tranquila, superficial, para a gente poder começar a fazer, né, a meditação. Tem gente que quer começar, por exemplo, Dr. Paulo, mas quanto tempo tem que meditar? 1 hora? Não, você pode começar com 10 minutinhos só. Eu sempre falo que as coisas são gradativas. É a mesma coisa, por exemplo, com o Ho'oponopono. Dr. Paulo, tem que fazer 15 minutos? Não, você pode começar com 5. Faz 5 hoje, 5 amanhã, teu cérebro está se adaptando, ele está entendendo como funciona a dinâmica e ele não vai colocar muito sabotador assim. De repente, na outra semana você está com 10 minutos, passou um mês você está com 15 minutos e está fazendo corretamente. Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa é o local. O que é o local? O local silencioso, né? Eu lembro que tinha muita gente que falava assim, Paulo, eu estou em casa fazendo meditação, de repente passa o carro do gás. Aí é todos os cachorros latindo ao mesmo tempo. Né? É engraçado, mas acontece, né? Então, para essa meditação que eu preciso iniciar, eu preciso encontrar o centro, o relaxamento, o silêncio, para depois até me acostumar a não ser interrompido pelos barulhos externos, né? A gente às vezes fazia meditações de 3, 4 horas. Você tinha um barulho externo, você já estava treinado para isso, não incomodava mais.
Mas até atingir esse ponto, o ideal é você começar pelo silêncio. Segundo ponto, tem muitas pessoas que me perguntam, doutor Paulo, posso usar um incenso? Pode. Ah, não, doutor Paulo, começa a usar incenso, começa a espirrar, então não usa. Então, usa um aroma suave, uma lavanda, alfazema, algo tranquilo, né? Que pode até te relaxar. Não incensos, muitas vezes são energéticos, né? Então, incensos suaves, né? Tá? E posso colocar meu incenso lá, posso, ao invés do incenso, também usar aromas. Eu gosto muito de usar aroma, borrifar no ambiente aroma. Eu prefiro. Aí eu sempre falo que quando eu faço uma meditação e jogo um aroma no ar, eu linko, né? Eu conecto aquele aroma com um momento de paz, de tranquilidade. Aí, quando eu estou naquele instante, um pouco fora do meu equilíbrio, agitado, só de espirrar o aroma, eu respiro aquilo e eu já me conecto à tranquilidade da meditação. A gente chama de neuromeditação conectiva associada. Inclusive no passado nós tínhamos CDs especializados, com músicas tranquilas, vibrações específicas, e a gente enviava para a pessoa um aroma específico para ela. A gente fazia um teste, via qual aroma ela se relacionava bem com a pessoa, um aroma leve, gostoso, que esteja aprazível para a pessoa, e mandava. Então ela fazia a meditação guiada e usava o aroma. De repente, em alguma situação estressante, ela só usava o aroma. Pronto, ela já se encontrava na paz no centro de novo. É meditação neuroconectiva. A gente não faz mais isso, mas a gente faz em consultório. Então é ótimo, tá? Terceiro ponto, sem interrupção, né? Tem aquela frase, manhê, manhê, né? Todo mundo bate na porta, é mãe daqui, o vizinho grita lá, alguém abre a porta no meio da tua meditação. Então, fecha lá a porta, um minutinho para você, você merece isso, né? Eu sempre falo isso, que a gente merece os nossos 15 minutos. Isso é importante. Terceiro ponto, eu preciso estar num lugar que eu vou relaxar. Não posso estar tenso naquele lugar. Tá? Então isso é importante. Escolher um lugar, ó, eu estou aqui com uma placa de PVA aqui no chão, né? E estou aqui com as almofadas. Para mim, ó, tá relaxado. Postura gostosa, relaxado, tranquilo. É o EVA, perdão. Uma placa de EVA. EVA você compra uma placa, essa placa que eu acho que deve ter 1 metro por 1 metro. Você coloca aqui, você senta nela. Então, pô, mas eu queria sentar de uma maneira diferente. Então vamos lá. É o segundo passo. É a posição. No início, o importante é você se sentar confortavelmente. Eu estou sentado aqui. Eu estou sentado com as pernas cruzadas no formato de lótus, né? Mas tem gente que prefere a cadeira, pernas entreabertas, depende de cada meditação, é diferente, né? Tem o Zazen, por exemplo, usa uma almofada aqui atrás, né? Que é importante para eles, para dar uma posição melhor. Cada um tem um estilo diferente, né? Você precisa se adaptar, ver qual que é a melhor posição para você, né? Importante é isso, qual que é a melhor posição para mim. Depois, com o tempo, você vai tentar manter a coluna ereta. Mantenha a coluna ereta, isso é importante na meditação, tá? É como se fosse para correr as energias, porque as meditações iniciais são orientais, né? Então, quando você mantém a coluna ereta, a energia corre, né? Conforme a percepção oriental. Mas muitas vezes, essa posição aqui, ó, rígida, ela acaba me incomodando. Então, no início, eu posso ser um pouco mais maleável e depois eu vou me disciplinando na posição correta. Perfeito? Mas o ideal você pode sentar na cadeira, você pode sentar nas almofadas, você não precisa necessariamente cruzar as pernas, nada disso, tá? Por quê? Porque tem sabotador durante o processo da meditação. E o que acontece com o sabotador? Dá cãibra na perna, toda hora você quer mudar a posição. A gente chega a uma certa idade também que não está preparado para a meditação, tudo incomoda, né? Incomoda aqui, incomoda meu ombro, incomoda minhas costas, escoliose, é o meu bico de papagaio, dor aqui na lombar, na cervical. Então, procura você a melhor posição. É bem simples, tá? E o terceiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer 3 coisas. Primeiro, respirar, aprender a respirar.
Existem vários tipos de respiração, mas a mais comum para meditar é você inspirar pelo nariz, reter, soltar pela boca. E aí, o que acontece? A gente começa a fazer e começa a fazer de uma forma que não é muito natural. Fica meio automático, né? Então, você tem que apenas fazer uma vez, 2, 3, 5, 10, de repente você está respirando normalmente. Tá? Como que eu faço? Eu faço assim, ó, respirar, para inspirar o ar, eu conto até 3. Mentalmente, ou às vezes 1, 2, 3, né? Ó. Seguro, solto. De novo. Seguro, solto. De novo. Seguro, solto. E eu faço isso natural. Não preciso me fixar ao número, porque tem muita gente que é muito perfeccionista. Aí eu fiz 3,5. Será que alterou alguma coisa? Não alterou em nada. Isso tem a ver com a capacidade do pulmão também. Tem gente que tem um pulmão grande, 3 é pouco, põe 4. Tem gente que põe um pulmão gigantesco, aquela pessoa que faz natação, põe 5, 6, né? Porque ela respira muito, né? Isso é bom para a capacidade pulmonar. Então, 3 por 3 por 3. Bem simples. E eu faço isso com os olhos fechados. E eu faço 1 minuto, 2, 3, 5 minutos de respiração. Quanto você achar que está preparado, que você já relaxou. É isso que é importante. Tá? Vamos fazer a respiração correta, porque vai oxigenar todo o meu corpo. E fechar os olhos. O que significa fechar os olhos? Olha, eu estou vendo aqui o mundo tudo à minha volta. Concorda comigo? Todo mundo à minha volta. Quando eu fecho os olhos, eu deixo de ver o mundo à minha frente e meu olho vai para dentro. Eu começo a ter contato com o interior. Então, fechar os olhos é importante nesse significado, nessa postura. Muito bem. Aí o que eu vou fazer? O quarto ponto, já respirei, estou na postura correta, vou relaxar. Vou relaxar. Tem meditações guiadas que a pessoa ouve durante o relaxamento, vocês com olhos fechados, eu falo, vamos relaxar as pontas dos pés. Mexa as pontas dos pés. Você mexe. Agora, vamos relaxar os calcanhares. Mexa os pés, os calcanhares. Então você coloca para frente, para trás, do lado. Agora está subindo o relaxamento. Se sinta leve. Você está relaxando a batata da perna. Aí você sente a batata da perna, o joelho, a coxa, a parte pélvica, o abdômen, vai subindo, o tórax, os braços, os dedos, as mãos, o pescoço. Ele fala, gire o pescoço lentamente, para cá e para lá, solte todo o peso dos ombros e você vai indo. Agora a face, solte a face, aí você solta. Os olhos, o couro cabeludo, solte o couro cabeludo. Você vai entrando em contato com todo o seu corpo, né? E onde está a tensão, você vai soltando. Então, é interessante essas meditações guiadas, porque elas vão dando um passo a passo. E aí, de repente, tem dentro de meditações guiadas, visualizações. Visualize-se num lugar bem tranquilo, agradável, um lago, um lugar tranquilo de grama, veja o sol, então você visualiza também. São meditações guiadas que faz esse processo, né? E é agradável. Depois entra um tema. Então escolhe teu tipo de meditação que você vai começar. Perfeito? Então pode ser a guiada, pode ser a não guiada. Não guiada, como que ela é? Se eu, por exemplo, coloco uma música e só fico naquela música, ela tranquila. E o que é? Ela não tem um guia. Então, eu vou vendo os meus pensamentos como se fossem nuvens. Eu vou aquietar minha mente. Só isso. Eu vou desacelerar. Deixar as emoções passarem, os pensamentos passarem. Não vou me identificar. Eu vou deixar fluir. Porque às vezes o que a gente precisa é fluir. Eu não sei se você já percebeu, mas tem muito paciente que é assim. Às vezes ele entra no consultório
E perceptivelmente você tem que ter essa sacada, né? Perceptivelmente você vê pela linguagem do corpo, a linguagem da pessoa, que hoje chegou o dia dela, que é o dia dela falar. Falar, ela quer falar, ela não quer te ouvir. Ela veio para falar, ela veio para descarregar, para soltar. Está preso, reprimido nela. Então ela vai lá, ela começa a soltar, a falar. E você vai entendendo, vai ouvindo, né? Aqui é audição ativa. Você vai ouvindo o que ela tem para falar, vai anotando. E ela fala um monte de conjunto de coisas. Ela não quer falar. Ela sai de lá, ela sai leve, ela até te agradece. Fala, foi a melhor sessão que eu tive, porque ela soltou. Na meditação, a mesma coisa, né? Eu vou relaxar, eu vou desacelerar, eu vou me soltar, eu vou deixar as emoções fluir, eu vou deixar tudo fluir. Tudo dá, sabe, um movimento. Não vou me segurar. Não segura para nada, né? Então, você não tem uma meditação que ela é guiada. Você só vai saborear a jornada lá da meditação, ok? Muito bem. De repente, Dr. Paulo, distrair. Eu distraí no meio lá da meditação, veio um pensamento, solta ele. Quer respirar? Eu indico, respire. Veio o pensamento? Respira. Veio o pensamento? Respira. Sabe, se você não está conseguindo controlar, respirar. Está vendo um pensamento aqui, está me coçando o corpo, Dr. Paulo. Respira. E vai acontecer. Bocejar. Bocejar, então, na primeira aula de meditação que eu dou, quando vem os alunos novos que nunca tiveram contato, é um bocejar total, né? Se eu tocar uma música de ninar, tem gente que até ronca. Então eu falo, respiração, aí no meio da meditação, percebo, né? Você é professor, você já está ligado naquilo, você percebe. Pessoal, vamos respirar agora profundamente, você está conectando a pessoa de novo, porque senão a pessoa vai embora. Então aqui é você respirar, né? Bom, então a distração. Se de repente você vai coçar o braço, que está coçando o braço, você fala assim, bom, estou com uma coceira no braço, eu vou coçar o meu braço. Você fala, você está no comando, né? Você fala, eu vou coçar. Está com cãibra na perna? Eu vou massagear minha perna. Está com dor na coluna? Eu vou abaixar um pouco. Sempre dando comando para mostrar para você que você está no comando. Não é a mente. A mente está aqui, ó. Você está no comando. Ok? Aí isso evita as distrações. Tem pessoas que usam mantras durante a meditação. É muito comum, né? Tem outras pessoas que usam afirmações positivas. É muito comum. A gente, quando vai fazer alguma meditação e está ligado a alguma prática do Ho'oponopono, na meditação mesmo a gente, né? Você fazer os seus sinais, os seus símbolos, da tua forma. Isso daqui a gente não fala sobre meditação, porque cada um tem um ritual pessoal, ok? Então, eu vou lá, eu posso falar, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Respira. Acabou de respirar? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sabe? Devagar, fluindo, saboreando a jornada. Nada de rápido, né? Eu tenho que fazer meditação porque eu tenho que sair daqui 15 minutos. Aí pode esquecer, é melhor você nem fazer. Não perca seu tempo. Tá? Por quê? Você vai fazer rápido, não vai saborear. Não vai sentir. É igual você, por exemplo, você vai comer. Você tem que comer em 15 minutos. Você sai correndo, é uma maratona, né? Você come, você não sente sabor de nada. Agora, se você tem um tempo para saborear, olha a diferença. Eu chego lá, pego um pouquinho, coloco na boca, eu sinto, é gostoso, o ambiente é gostoso. De repente, se eu como rápido, nem senti nada, né? Foi só para matar a fome aqui do estômago, porque o sabor mesmo, você não sentiu, o prazer. Né? Então, a meditação você tem que ser prazeroso. Agora, é claro que nos primeiros dias, nem sempre é saboroso, né? Você está se adaptando, é adaptação. Então, dá um tempo para você, não exija muito, vai com calma, tranquilo, gostoso. De repente os pensamentos eles estão desacelerando, você está mais conectado. Isso é importante, você vai se sentir mais leve, menos estresse. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O que salvou muitos momentos da minha vida de ter realizado coisas precipitadas, a meditação. Eu chegava, eu falava assim, Deus, eu gosto de conversar com Deus. Cada um conversa do seu jeito.
né? Deus, eu preciso de uma resposta. Preciso de uma resposta. Tem uma situação aqui de dificuldade. Eu não estou conseguindo lidar com isso. E eu preciso de uma resposta. Qual é o melhor caminho? A gente tem até um CD interessante, que é Desperte o Seu Caminho. Eu fiz baseado nisso, que deu tanto resultado. Você não faz a mínima ideia de como dá resultado. É impressionante. Para mim, minha vida, ela tomou um rumo muito melhor depois que eu comecei a fazer as minhas meditações para despertar o meu melhor caminho. Por isso que eu criei esse CD, né? Desperte o Caminho. Tá? E aí, eu vou lá, eu sento, respiro, faço o passo a passo, aroma, preparo meu ambiente, meu ritual, vou lá e fico. E eu ficava, sabe, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, só esperando chegar aquela resposta, né? E a resposta ela não é gritada, porque quando ela é gritada, ela é da mente. A resposta vem sussurrada. Paulo, o melhor caminho é esse. Pensa. Aí depois eu parava para pensar, analisar, racionalizar, sentir de uma forma melhor. E me ajudou muito isso. Então eu tenho certeza que você fazendo esse processo vai te ajudar. E aí o tempo é relativo, né? Começa com pouco e vai se estendendo. Tem uma hora que é tão prazeroso. Por exemplo, tem gente que tem ansiedade e não consegue. Eu tinha um CD, o primeiro CD que eu lancei chamava Mentalização Positiva. Ele é gratuito, tá? Você pode ir agora no nosso canal do WhatsApp. Você fala, eu queria um CD de mentalização positiva. É o áudio, né? A gente manda o áudio para você. Para mim, era um áudio de 40 minutos. E eu criei um áudio de 40 minutos. As pessoas tinham tanta ansiedade que eu não conseguia acabar. Então eu tive que transformar de 40 minutos para 20 minutos. Então o CD de mentalização, que é uma jornada de meditação também, né? Você tem 20 minutos. Mas tem gente que não aguenta. Então começa com 5, 10, 15, 20, meia hora, pronto. Dando um espaço de tempo para você, pronto, já vai te ajudar muito, ok? O final, a prática gradativa, né? Então, vou acertando as coisas pouco a pouco. Vou desacelerando, vou entendendo, alguns insights podem chegar, algumas coisas podem se clarear. Pode chegar tanta coisa, cada um tem uma experiência muito diferente, né? Por quê? Veja bem, quando a gente tem os nossos grupos de meditação, a gente tem 40, 50 pessoas, né? Então, quando a gente para no final para fazer uma troca, um feedback de 1 minuto, né? A gente escolhe 7, 8 pessoas, você tem 1 minuto para falar como foi tua prática. É totalmente diferente uma para outra. Totalmente diferente. Não tem nenhuma prática que é igual no grupo. Cada um sentiu de uma maneira diferente, agiu de uma maneira diferente. Tem gente que chora durante a meditação. Tem pessoas que choram. Lá na meditação me senti emocionado, chorei. Tem outras que entram no estado de zero, chega a resposta. Tem outras pessoas que falam, Dr. Paulo, estou tão relaxado. Aí a pessoa vai para casa, no caso aqui do Instituto, ela vai para casa, quando ela chega em casa, ela me liga depois, Dr. Paulo, tive tanto insight, tanta coisa boa chegou para mim. Só que não é imediato, né? Não é uma coisa assim, amanhã eu tenho que treinar, eu tenho que me disciplinar, eu tenho que melhorar, eu tenho que me motivar sempre a fazer. E aí funciona, né? Como eu falei para vocês, por exemplo, você tem que escolher o tipo de meditação que você quer fazer. Chega na metade do dia, como eu comentei, eu uso o meu CD de frequências, são frequências. Eu mesmo fiz esse conteúdo. A gente tem um instituto aqui que a gente cria conteúdo. A gente não copia, a gente cria o nosso conteúdo, do zero. Então nós criamos um conteúdo, nós somos o único no Brasil que tem esse conteúdo, que é vibração frequencial, tá? Binaural, com cantos gregorianos. Então unir os dois, nós fizemos uma arquitetura. Eu antigamente trabalhava muito com áudio, adorava fazer arquitetura, passava horas e horas no estúdio criando esses áudios. E aí criava o áudio. E esse áudio específico, para mim, né, é pessoal. É pessoal. Eu chego, depois do primeiro tempo de trabalho, eu deito na maca, eu coloco o áudio. Ele fica no meu celular, eu deixo ele, não uso esse fone nesse trabalho, não posso usar. Eu percebi que o resultado maior dele é sem fone. Deixo sem fone, coloco do meu ladinho,
deixo tocando. Olha, é 15 minutos de meditação. Ele tem meia hora, mas é 15 minutos. Aliás, ele tem uma hora. Mas você fica tão relaxado. Eu acordo, assim, depois daquele momento. Não é uma meditação, assim, sim, né? Mas eu acordo com olheira. Meu olho está inchado. Eu vou fazer o segundo tempo, né? Parece que eu dormi na hora do almoço umas 2 horas. Eu saio relaxado como se eu tivesse começado o dia. Para mim é ótimo. Funciona bem aquele lá, né? Tem pessoas que não se conectam a esse. Se conecta com um outro estilo. A gente, por exemplo, tem meditação no começo e início do dia, né? O início do dia e o final do dia. Você ouve um de manhã e um à noite. Ele tem um guia, ele é guiado, né? Então, tem gente que adora aquele CD. Ele lá é o top, né? Tem gente que tem dificuldade de se colocar nesse estado. Ela compra o CD Brainwave de meditação. Brainwave é ondas cerebrais. Ele muda o nível da onda cerebral daquilo que você está para um padrão alfa. Alfa é para meditação. Então, o que é? Em que padrão você está? Geralmente a gente está no beta, né? O beta é agitado, tenso, nervoso, esperto, ligado. Só que você vai fazer meditação, você não pode estar nesse estado. Então você põe fone de ouvido, põe lá o sonzinho e relaxa. Ele vai jogando frequências, teu cérebro vai acalmando. Aí você medita, que é uma maravilha, né? Desacelera completamente o cérebro, tem insights, né? E tem o Caminho Despertar, né? Que é aquele CD que eu falei para você, que ele é especial, porque ele vai trazer para você as respostas. Então, mas Dr. Paulo, posso colocar um CD meu? Pode. Claro que pode. Qual que é a música que você mais gosta, assim, tranquila, relaxante? É essa, Dr. Paulo. Então coloca ela. Coloca ela, que ela vai te ajudar a você relaxar. A gente fazia muito teste para saber que tipo de música que a gente gostava de ouvir, né? A gente tinha grupos no instituto, sentava o grupo, qual música que você prefere? Eu prefiro essa. E você? Essa. E aquele? Essa. Então cada um, na época, nós tínhamos um CD player, né? CD player. Você vinha com o CD player, a gente já dava o CD que a pessoa gosta de usar sempre, né? Coloca lá com a música dela, cada um tinha o seu, né? E quando era muito parecido, a gente fazia cópia e deixava para cada um, com o nome guardado, inclusive, né? Era como se fosse uma farmácia, você tirava lá, ó, o seu CD, a pessoa colocava lá, colocava fone de ouvido e relaxava. Agora tinha em grupo, quando a gente escolhia uma meditação guiada. Vinha o áudio e eu guiava durante o processo da meditação. É muito salutar, muito... Olha, os benefícios, se eu ficar descrevendo aqui, vai mais meia hora de vídeo, né? Então, segue aí as dicas para você, 8 passos aí, bem simples. Começa a meditar, começa a relaxar, desacelerar, começa a colher os benefícios da meditação. Tenho certeza que você vai mudar, você vai crescer por dentro. Essa que é a verdade, você está olhando para o mundo interno, né? Está soltando coisas que estão aqui represadas, reprimidas. Bom, agradeço a tua presença aqui no canal e dá uma passadinha lá no nosso WhatsApp para participar do Mensagem de Sabedoria Diários. Forte abraço, aloha, eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá!